AdaptCast, o seu podcast de vivência empresarial e tecnologia. Pessoas, bem-vindos a mais um AdaptCast. Aqui é o Hilário e eu sou gerente de marketing da Adapt. Então, gente, esse é o nosso 8º programa, então quer dizer que nós temos somente mais 4 programas para fechar essa temporada, né, do AdaptCast. Então, se vocês tiverem alguma sugestão de tema, alguma indicação de convidado, podem mandar pra gente, fiquem à vontade. Mas, nesse programa, nós iremos falar sobre faculdade muito além da sala de aula. Ou seja, as possibilidades que um campus universitário traz para os alunos, né? A vivência universitária, como que isso nos engrandece como pessoa e como profissional. E para isso, nós estamos aqui com Abraão Martins. Salve, salve, galerinha, beleza? Sou Abraão, sou aí vice-presidente da ADAP, estamos aí mais uma vez. Tô triste porque o Hilário não me convidou pros outros, né? Tô me sentindo excluído, fora. Mas a gente tá aí de boa. Rapaz, ficou no meu coração. Ficou no meu coração isso aí. Você tá 2 de 8, pelo amor de Deus. Fazendo sua estreia no AdaptCast, finalmente temos aqui a nossa presidenta, Kathleen Correia. Ei, gente, como o Hilário falou, eu sou a Kathleen e estou esse ano como atual presidenta aí da Adapt. Eu só quero dizer que Kathleen participou de um podcast que não é o nosso antes de participar daqui, então... Sem farpas. Eu tô triste que ela não deu biscoito pro nosso podcast. Mano, ela gravou um podcast e não divulgou o nosso podcast. Eu divulguei o nosso Instagram e lá a pessoa encontra o nosso podcast. Tá outras certo. outras coisas que faz também. O pessoal vai fazer esse caminho aí, sim. Vai. E para agregar mais nessa conversa, nós temos fazendo a estreia no AdaptCast 2 professores do curso de Ciência da Computação. Estamos aqui com o Faimson. E aí, tudo bem? Faimson aqui, eu sou professor no DCE. Eu ministro as disciplinas de empreendedorismo, de linguagens formais e autônomas, teoria da computação. E eu espero agregar um pouquinho para essa conversa aqui. E também fazendo sua estreia como professor aqui no AdaptCast, estamos aqui com o Oberlan. E aí, pessoal, sou o Oberlan, também professor do DCE, né, aqui do CEUNES, da UFES. Sou professor de programação, estrutura de dados, programação paralela e entre outras disciplinas. Espero também aí contribuir com um pouquinho aí do conhecimento que eu tenho aí para vocês. Maravilhoso. Gente, olha só. Pra gente começar, né, dar um pontapé inicial nessa conversa de hoje, eu queria fazer uma provocação para vocês, que conversa muito com esse tema nosso e eu queria saber o que vocês acham disso. Quando eu penso em faculdade, né, quando eu penso em escola em geral, né, um ambiente de ensino, eu entendo que aquele ambiente ele tem muito mais um caráter social do que educacional. Por quê? Hoje em dia, com a internet, a gente tendo EAD também, qualquer um consegue estudar em casa, né? Consegue fazer um curso, consegue achar um livro, consegue entrar em contato com profissionais da área ou com professores para fazer esse seu caminho de estudo. Mas quando você vai para uma faculdade, né? Quando você vai para esse ambiente universitário, você tem toda aquela vivência universitária de você conhecer pessoas novas, você fazer networking, você entender o que é aquela profissão, né? Porque... pegando a nossa realidade, muitos alunos chegam na universidade com 17, 18, 19 anos, logo após sair do ensino médio. Então eles não se formaram como pessoas, vamos dizer assim, né, como profissionais. Eles ainda estão se entendendo quem eles são, se eles gostam mesmo daquilo. Então eu acho que, você ir para um campus de faculdade, né, isso agrega muito para você como pessoa e como profissional. Aí eu queria saber... o que vocês acham disso, né? Vocês dois professores, Abraão, Kathleen, se vocês concordam que... porque a gente tá conversando muito hoje em dia, né, sobre homeschooling, né? Que é as pessoas estudando em casa, sem a necessidade de ir pra escola, sem a necessidade de ir pra uma faculdade. Eu acho que isso pode ter um impacto no convívio social daquela pessoa, né? Nas soft skills que aquela pessoa pode desenvolver. Eu concordo totalmente com você, Hilário, e eu costumo falar com os alunos de uma forma meio que positiva, que eu acho que a universidade faz com que a gente se transforme, né? A gente vire gente mesmo, né? Porque a gente tem contato com todos os tipos de pessoas, toda classe social. Então eu acho que não só relacionado à educação, mas eu acho que relacionado a social mesmo, a parte social da gente, acho que a gente muda muito. Quando eu entrei antes de eu entrar na universidade, eu era uma pessoa, quando eu saí, eu já era outra pessoa com uma visão totalmente diferente, assim, do mundo como um todo, né? Conheci pessoas extremamente pobres
e que sofreram demais, assim, para conseguir entrar na universidade e se manter na universidade. Então, assim, a gente passa a ver uma realidade diferente das pessoas que às vezes a gente está no mundo fechado, né, que a gente tem ali os nossos amigos, de repente a gente vai para a universidade, a gente está sozinho, não tem mais o pai e a mãe ali para ajudar a gente, né, para de certa forma dar um apoio, a gente está sozinho, né? É uma nova fase da nossa vida. Então essa eu acho que é uma das grandes, eu diria que virtudes da universidade, que é fazer essa transformação na gente, a gente abrir os olhos para a realidade e para o mundo como um todo, né? Acredito que vocês três aí que estão com aluno, que são como alunos, né, eu tenho certeza que vocês vivenciaram aí várias experiências nesse sentido. Normalmente é um tempo de mudança, né? Porque a pessoa ela pode se mudar da cidade para ir para um outro estado, cursar, ou ela sai da casa dos pais, então tem toda essa questão dela realmente aprender o que é ser adulto, vamos dizer assim. Aprende a virar gente, né? Exatamente. Calor nem a gente, então. Eu não vejo a universidade como um caminho obrigatório. Hoje em dia, ainda mais como o Hilário falou, de a gente ter acesso às informações que estão disponíveis, né? Mas eu costumo falar que a universidade ela é como se fosse se você imaginar uma árvore, né, e ela tem vários galhos ali e ela se ramifica. A universidade é como se fosse um ramo grosso, que se você entrar naquele galho ali, ele vai te levar a vários caminhos possíveis, né? Então a universidade eu vejo ela como um canal que concentra pessoas com um propósito parecido ali, né? E ao você conhecer essas pessoas, conversar com essas pessoas, participar dos projetos junto com essas pessoas, você vai estar abrindo portas, abrindo novos ramos de vivências, né? E aí você se forma junto, tanto na coisa técnica, né? De aprender a profissão que você está se propondo ali na universidade, e você se forma nas suas relações, que a gente chama aqui de soft skills, mas eu acredito que vai muito além do que a soft skills, né? Vocês dois falando muito de crescimento, né? Eu costumo falar que 5 anos de faculdade ali, a gente muitas vezes amadurece 15, né? Você pega alguém que é finalista no curso e um calouro, parece que o finalista é pai do calouro. Não tem aquele brilho no olho? Não, um tá surrado, o outro tem o brilho no olho e tal, um é mais calmo, o outro é mais impulsivo. Inclusive, isso dá um equilíbrio legal quando você junta os dois tipos de pessoa numa equipe. Isso acontece na diretoria da DAPT. Ali eu sempre gosto de citar o exemplo do Paulo. O Paulo não é calouro, mas ele tá cedo ali no curso, e eu tô aí com meus 27 anos de idade. Aí uma dinâmica legal que eu enxergo nas equipes, quando tem essa diferença de maturidade, é que o Paulo, muitas vezes, ele tá correndo e eu tô lá pronto pra falar, calma, cara, vamos pensar um pouco mais, antes de tomar tal atitude. E às vezes eu tô desanimado, surrado, ele tá lá do meu lado pronto pra falar, Brown, levanta, cara, o que é isso? Animação. Aí isso dá um equilíbrio muito, muito bacana nas equipes. Tá, mas isso foi um parênteses. Voltando na questão do amadurecimento e furo da bolha, né? Porque uma coisa que a universidade proporciona muito pra gente é fazer a gente enxergar pelo menos um degrauzinho a mais fora da nossa bolha social. Vou dizer que estoura completamente a bolha, a gente tá numa bolha maior. E onde eu notei isso, cara, foi uma das minhas primeiras experiências em atividade extracurricular aqui na UFES, foi com o Prevest UFES, onde a gente dava aula gratuitamente, voluntariamente, para pessoas que queriam ingressar na universidade, mas não tinham não tinha condição de pagar um Prevest privado, né? Então eu lembro que eu dava aula de matemática e, cara, a pluralidade de pessoas que querem tentar uma universidade, porque sabe que é uma universidade, é um caminho um pouco mais seguro de você ascender socialmente, você subir de classe social. Mas tem, assim, uma quantidade infinita de obstáculos na vida para conseguir entrar na universidade, é muito grande, cara. Tinha muito aluno ali que estava ali estudando todo dia forte e era a primeira pessoa da família toda a pensar em tentar uma universidade. Gente que chegava para mim e perguntava, Brown, quanto que paga para estudar na UFES? Entendeu? Porque eu tô preocupado, não sei se eu vou conseguir trabalhar e pagar a mensalidade da UFES. Aí eu explicava que não existe, que é público. Mas como assim você estuda de graça? Não, é mentira, isso aí não existe. E perguntava coisas tipo, meu colega entrou na universidade e disse que um professor dele tem mestrado. Aí ele brilhava o olho, porque um professor tinha mestrado e falava, não,
todos os professores têm pós-graduação e tal, mestrado, doutorado, que são palavras mágicas, né, pra gente que não tem isso ainda. Enfim, isso furou bastante a bolha. Eu nunca vou esquecer um cara que sentava na frente na sala de aula e ele tava toda a aula dormindo. E todo final de aula ele me pedia desculpa, porque ele tava dormindo, porque ele trabalhava o dia todo e tinha 2 filhos. Mas ele tava ali no pré-vestibular querendo entrar na universidade. Depois ele conseguiu, ele entrou na Multivix, na engenharia, assim. Mas enfim, cara, aquilo abriu meu olho de um jeito, assim, tipo, meu Deus, quanta realidade diferente que a gente vê na universidade, né? Abraão, mas só complementando, aí claro que isso também depende dos alunos quererem mudar a visão, porque alguns, mesmo com essa vivência, tendo contatos, às vezes ainda não mudam, né? Permanece às vezes na mesma bolha, né? Mas eu acredito que a maioria esmagadora, assim, dos alunos que entram na universidade, eles saem com uma visão completamente diferente, assim, de tudo, assim, da vida mesmo, como um todo, né? Ah, uma coisa que eu lembrei aqui, que eu dei o exemplo desse aluno que estava sempre dormindo na aula porque trabalhava o dia todo, 2 filhos. Gente, pelo amor de Deus, não vamos romantizar o sistema injusto que a gente vive. Porque não era para isso acontecer, não era para a pessoa precisar fazer isso, né? Só esse disclaimer aí. Eu já tive a experiência de ter que sair de casa aos 16, né? Porque eu passei no IFES, daí eu tive que sair bem nova, não era meus planos. Eu pensava assim, entrar na faculdade com 18, sair aos 23, bem assim, né? Daí eu tive que mudar de cidade, aí eu morei com amigos, só que como eu passei pelo IFES e passei pela UFES também, mesmo que são públicos, né, e tudo mais, são 2 realidades totalmente diferentes, até porque no IFES eu tinha mais contato com pessoas que ainda estavam no ensino médio, morando com os pais, e coisa do tipo, meus pais ainda eram bem mais, como é que fala? Corujas, assim, Depois que eu fui para a UFES, mesmo que eu já tenha saído de casa mais cedo, a Kathleen do primeiro período não é mais a Kathleen do 6º período, a gente aprende várias coisas por esse contato também, como o Oberlan já comentou, né? A gente tem contato com várias classes sociais, jeitos, cidades e tudo mais, e a gente vai aprendendo um pouco, saindo da nossa mente fechada. Eu já sou de uma cidade pequena, que já não tem tanta, assim, diversidade e tudo, todo mundo igual, assim, parecido, do mesmo jeito, e tudo mais, né? A gente chega na universidade que gente de tudo quanto é canto, e a gente vai abrindo um pouco, assim, e se transformando, né? É uma coisa... Fala, Hilário, desculpa te cortar. A Kathleen, o Rodrigo e a Kathleen, né, outros alunos também foram praticamente meus primeiros alunos que eu dei aula de programação quando eu entrei no departamento. Eu acredito que deve ter sido um dos primeiros professores do departamento de vocês, né? E assim, eu noto muito essa mudança que vocês tiveram do primeiro período para o período que vocês estão agora, né? Então não tem tanto tempo, mas mesmo assim já... Tomara que não tenha estragado. Não, claro que não. Pelo contrário. Mas assim, eu já vejo o amadurecimento de vocês. Então eu dei aula lá para vocês no primeiro período, agora dei aula recentemente para vocês de novo, e aí já eram alunos com outra mentalidade, com outra cabeça. Então não só como estudante, mas assim, como pessoas mesmo, né? Então isso essa mudança assim da gente conseguir ver e acompanhar de vocês, eu acho isso não tem preço, assim, acho fantástico. Eu entrei na UFES um pouquinho mais velho do que os outros, porque eu fiz um técnico antes, então eu entrei com 21 anos, então a maioria do pessoal da minha turma tinha 18, 19, eu tinha 21, mas foi também uma mudança na minha vida, porque eu saí de Vila Velha, né, e fui para São Mateus, conhecendo uma pessoa só, que nem foi combinado, que foi o Arthur, né? A gente nem combinou de ir junto, mas eu olhei a lista de quem passou no curso e ele tava lá. E eu tinha feito ensino médio com ele. Então, tipo, eu me mudei pra uma casa, uma república, né? Mas, tipo, não conhecia ninguém na cidade. E ele era o único ponto de referência que eu tinha, vamos dizer assim, né? Da minha vida passada, entre aspas. Porque, assim, eu escuto muito o pessoal falar que você não leva muitas pessoas do ensino médio pro resto da sua vida, mas você leva muita gente da faculdade. Eu não sei até que ponto isso é verdade, mas é algo que eu noto que acontece. Bom, eu não sei com o Famerson, mas a maioria dos meus amigos que eu tenho, amigos de atualmente, assim, eu diria que assim, muitos deles são da graduação, do período de graduação, porque você passa ali 4 ou 5 anos ali praticamente com eles. No ensino médio você tem ali os amigos, mas você não tá tão ligado ali esse tempo todo, né? Tem os amigos ali, às vezes, de república, que você vai passar ali boa parte ali desses 4 anos, então eu acho que isso permanece mesmo, claro. E sem falar também que a gente vai
vai virando mais adulto, parece que a gente vai selecionando mais as pessoas que a gente quer que a gente considera mais como amigos, né? Então, às vezes a mentalidade é diferente, então às vezes a gente acaba se aproximando mais dessas pessoas, né? Então, na graduação acaba acontecendo isso de forma quase que natural. O famoso na dor, a gente sabe quem é o de verdade. Gente, um negócio muito legal, que eu até falei no episódio 3, que eu noto, assim, que para mim a maior virtude de todas da universidade atualmente é que tempos atrás eu conversei com uma tia minha, ela me explicava que antigamente os professores de universidades, era comum eles não serem cientistas, né, serem profissionais da área sem uma pós-graduação. E hoje não, todos os nossos professores são cientistas também, são pesquisadores. E eu acho que a maior consequência disso, que impacta muito na nossa vida, eu gosto muito de levar isso para minha vida, é que quando eu estou aprendendo, vamos pegar uma disciplina do ciclo básico aí, cálculo 1, quando o professor está me ensinando cálculo, além de estar ensinando matemática, ele está me ensinando também como utilizar a informação, que eu acho que é a maior virtude humana que a gente tira da ciência, como você receber uma informação e utilizar ela da melhor forma possível, né? Enfim, eu acho que quando a universidade te proporciona a oportunidade de basear a sua vida nisso, e isso te faz crescer como ser humano, entendeu? Eu não sei vocês, mas eu acredito que o que leva a gente para frente é o conhecimento, a ciência, e eu tirei isso 100% da universidade. E, cara, isso é um negócio que eu achei sensacional, vou levar para o resto da minha vida, sou muito grato. Eu acho que a gente está o tempo inteiro aprendendo com as pessoas. Tomando da minha época de graduação, eu aprendi muito com os professores como ser. Como que é esse cara aqui? Aí eu meio que me espelhava nele, né? Eu lembro que tinha um professor na minha época, o Roberto Finzi. Eu admirava ele pra caramba. E acabou que ele se tornou meu orientador do TCC, né? E ele tinha uma forma de lidar com a aula, né? Ele foi o carrasco e meu líder ao mesmo tempo. Porque uma das primeiras aulas, todo mundo calouro ali, não sabia nada, não sabia nem onde estava chegando. E ele fez um discurso que parecia assim: muitos poucos de vocês vão conseguir sair daqui formado. Foi um discurso meio que tropa de elite. Aquilo foi uma batida de frente, mas eu recebi aquilo como uma alavanca. Eu vou te mostrar que eu vou dar conta de fazer esse negócio aqui. E eu aprendi muito com ele, cara. E como pesquisador, ele acabou influenciando também a minha direção. Eu lembro que em uma das nossas conversas como orientador, ele falou: cara, se você conseguir formar em 4 anos, eu te garanto um mestrado com bolsa. Na UFG, né, Federal de Goiás, era campus de Catalão, no interior de Goiás. E aí eu consegui me esforçar, né? Foi a duras penas, né? Mas consegui completar nesses 4 anos, e ele acabou cumprindo, né, com o que ele tinha falado ali, que me abriu os olhos, né, naquele momento, e aí eu segui a carreira acadêmica, segui para o mestrado. Gente, já que a gente já compartilhou um pouquinho dessas nossas experiências, eu queria aproveitar que temos 2 professores aqui hoje para vocês conversarem um pouquinho, né? Vocês falarem um pouquinho sobre quais que são os desafios de tornar uma aula interessante, né? De tornar uma disciplina mais dinâmica, uma disciplina que os alunos queiram fazer ela, né? Porque vocês são 2 exemplos que eu tenho, o Berlan em estrutura de dados e programação funcional e o Farminson na questão do empreendedorismo e no linguagens formais, que vocês tentam trazer alguns aspectos e algumas informações que não necessariamente estão no PPC, que não necessariamente estão na base da disciplina, vamos dizer assim, que é para vocês falarem, mas que vocês sabem que isso vai trazer alguma coisa para o aluno, isso o mercado pede, ou isso vai instigar ele a pensar mais, vamos dizer assim. Então eu queria saber os desafios que vocês têm nessa questão de, agora ainda mais no EAD, né? Tipo, o aluno ele tá com o computador na frente dele e ele pode trocar de aba a qualquer momento. Então, como tornar uma aula interessante? O desafio é maior, né? Muito maior. Bom, tornar a aula interessante, às vezes é difícil, às vezes, da gente até saber se a aula que a gente está dando se está sendo interessante ou não, né? Não tem, eu acho que só se o aluno chegar e falar: olha, professor, eu achei essa aula muito interessante ou muito chata, né? Então, no final das disciplinas, eu sempre mando um formulário para os alunos me darem um feedback para ver o que eu tenho o que eles sugerem, né, de mudança. Ou de novas abordagens, para a gente tentar evoluir, tentar mudar a didática, né? O EAD trouxe novos desafios assim, para todo mundo, para os professores, para os alunos, então está sendo ainda bem complicado para a gente conseguir chamar a atenção dos alunos.
Eu tento usar uma abordagem que é fazer ao vivo ali, e ir errando e aprendendo ali ao mesmo tempo. Então, eu tento ensinar programando ali junto com os alunos. Mas aí é claro, o aluno ele se distrai muito fácil. A gente, né, seres humanos, a gente se distrai muito fácil com qualquer coisa, né? Então, ao mesmo tempo que o aluno ele está ali prestando atenção no que eu estou explicando, o WhatsApp, o Instagram soa uma notificação, ele vai olhar ali, ele já perde a concentração, né? Então, às vezes, quando ele volta para a aba da aula, às vezes ele já perdeu ali o que foi dito. Bom, a gente tem o recurso para gravar a aula, então o aluno, se ele quiser, né, ele consegue depois rever a aula. Então isso também tem esse lado bom, porque no presencial, se o aluno perdeu a aula, perdeu mesmo, foi um prejuízo, né? Então o EAD tem de certa forma, essa vantagem. Mas é algo bem cansativo, você ficar ali na frente do computador 1 hora, 2, às vezes até mais tempo, 2 horas e meia ali, vendo um professor falando, às vezes é extremamente cansativo. Tanto para a gente como professores, quanto para vocês aí como alunos, eu imagino. Quando você faz a pós-graduação, você segue esse caminho de mestrado, doutorado, não é o único caminho, mas a tendência é que você entre na academia como professor. Só que, pelo menos na minha experiência, na minha bagagem, eu não tive formação de como dar uma aula. E aí, nessa trajetória, eu consigo listar 3 superpoderes que eu acredito que tornam uma aula melhor. E assim, que eu fui aprendendo, né? Dando aula e aprendendo. Então, pode ser 4. A primeira é você preparar bastante o que você vai ministrar ali naquela aula. Uma vez eu vi uma palestra de um senhor de uma dessas universidades dos Estados Unidos, e ele falava que gastava 64 horas para preparar uma aula de 1 hora ou 2 horas, alguma coisa assim. Eu falei, pô, interessante. E aí eu vim com essa pegada. Eu vou preparar minhas aulas então. Só que você não tem tanto tempo assim para preparar. E aí você vai do jeito que dá. O segundo superpoder que eu vim descobrir com a prática é que, se você vir preparado, mas chegar na aula achando que a aula vai ser daquele jeito que você preparou, você vai ou se frustrar, porque não vai ser igual, ou você vai travar, porque vai para um caminho que você fala, pô, não era isso que eu tinha preparado. E aí, o segundo superpoder é você preparou, beleza, agora esquece o que você preparou. Chega lá de peito aberto, né, e vê o que essa aula tem para mostrar para todo mundo que está ali. O terceiro superpoder é quando eu entendi que a aula não é sobre o assunto técnico, não é sobre eu como professor, não é sobre a performance da aula e tal. Foi quando eu descobri que a aula é sobre os alunos. E aí, só de você entender isso, você já coloca toda uma intenção de ouvir, sabe? De prestar atenção neles, de entender o que está rolando ali naquela aula, né? Você se entrega para aquelas pessoas que estão ali na sua frente. E aí, o quarto superpoder que eu aprendi, graças ao eArt, é que eu falei, pô, não vai dar para construir vídeo. Tipo assim, a minha estratégia no início era construir vídeo, mas construir vídeo é um trampo. Eu acho que é um trampo e também é algo que fica defasado muito rápido. Por exemplo, você faz um vídeo, você guarda esse vídeo e na teoria você vai usar esse vídeo de novo, né? Só que quando você usar ele de novo, é outra turma, com outras características, entendeu? Então, talvez o vídeo não sirva tanto assim. Então, o modo que o Berlan falou, que ele dá aula, né? Que é, vou abrir a linha de código aqui e vamos ver o que acontece. É algo bem mais dinâmico que você vai pegando o que o aluno tá entendendo, o que não tá, e vai construindo aquilo com ele. É uma das coisas que eu gosto dessa parte, é que dá pra gente ir tirando meio que dúvidas e vendo, e se eu tentar fazer dessa forma, o que vai acontecer? Coisa que, se eu preparar uma aula, gravar, eu falando, eu vou mostrar exatamente o que eu quero mostrar ali no vídeo, mas vai ficar editado. Se eu fizer alguma coisa errada, eu edito, tiro, e aí o aluno vai tentar fazer, às vezes não vai dar certo, ele vai, pô, mas o professor fez aqui, não deu errado, o que eu fiz aqui de errado, né? E ele também não tem a oportunidade ali de tentar fazer as perguntas ali meio que ao vivo, mesmo os professores gravando as aulas e depois abrindo para essa parte de gravação, de tirar dúvidas, na verdade. Às vezes o aluno ele assistiu uma aula no começo da semana, o tira dúvidas é tipo quase que na sexta-feira. Ele já nem lembra mais o que ele assistiu. Então, por isso que eu segui essa abordagem. Eu imagino que você sentar para ver um vídeo de 1 hora ou mais é muito assim, você tem que estar querendo muito ver aquele vídeo. Então, assim, para você fazer um bom vídeo de uma aula, você teria que cortar ele, roteirizar bonitinho, né, para ele ficar curto, né, para ele ficar pequeno. Então, isso já dificultaria a questão de construir vídeo.
Agora, quando você faz a aula ao vivo, parece que tem alguma coisa que te prende na aula. Se for uma aula que é interessante e tal. Tem uma hipótese sobre essa diferença aí. Logo no primeiro semestre do IART, eu tive 2 disciplinas. Um professor era de cálculo 3. O que ele fez? Ele encaixou um quadro no fundo, certinho na janela do Meet. Então, apesar dele estar dando aula online, ele estava aqui escrevendo no quadro. Aí eu tive aquela sensação boa de sala de aula, de ver as coisas acontecendo como um roteiro de filme. O conteúdo sendo gerado aos poucos. Porque, cara, o slide, pra mim, às vezes o professor bota o slide lá, ele tá explicando o início do slide, eu já tô quebrando a cabeça lá no final, aí eu me perdi porque eu não vi o início, aí a iluminação do ambiente do slide dá sono, porque, pô, isso é fisiológico, a iluminação dependendo da sono. E aí eu me sinto mal porque, putz, o professor tá dando a aula que ele trabalhou pra caramba nessa aula e tá me dando sono aqui. E aí, cara, o professor fazendo isso, eu achei bem interessante. E logo depois que ele terminava de explicar a parte matemática das integrais, ou seja, como elas eram executadas, ele abria a geometria daquelas integrais no Wolfram Alpha, aqui ó, no computador. Ele partia daqui pro Wolfram e aquilo gerava uma imagem em 3D e ele basicamente falava, tá, eu já te ensinei como é que funciona a matemática. Agora, como é que essas integrais, ou seja, esses somatórios infinitesimais, eles funcionam no universo? Aí ele girava a figura, fazia o 3D, essa integral aqui, ela tá viajando nessa direção. Aí, putz, o cara ali na hora da aula, ele já conectou a matemática com a realidade. Cara, eu fiquei com o olho brilhando, sabe? O outro exemplo foi de uma professora, e aí ela deu química orgânica, e ela investiu em equipamentos que fariam a aula ter uma sensação mais cinematográfica. Porque, igual, você está assistindo a aula presencialmente, o seu cérebro entende que é uma aula. Agora, você está vendo uma tela, a minha cabeça fica meio, eu tô vendo um vídeo, né? Dá uma confundida, assim, aí a gente acaba fazendo o que a gente geralmente faria enquanto está vendo um vídeo. O que ela fez? Então, ela se imergiu na experiência cinematográfica mesmo. E como ela fez isso? Ela melhorou o áudio, investiu no áudio que chegava até a gente, com o microfone certinho, com fone. Ela investiu no conforto dela, comprou uma cadeira. O que isso influencia na qualidade da aula pra gente? Ao final da aula, passando ali 1h30, 2 horas, ela ainda estava confortável. Logo, a aula ainda estava na qualidade alta, entendeu? Porque ela estava bem, logo a aula estava boa. Né? Então, eu acho que para quem trabalha de casa, investir em ergonomia é imprescindível. Eu senti que ela investiu. A iluminação estava boa, a centralização na câmera estava boa. Ou seja, sabe quando você olha o Meet de alguém e vê, opa, isso aqui está na qualidade diferente. E isso despertou interesse, funcionou. Para mim, eu pessoalmente, Abraão, funcionou, me prendeu. Perceber que ela investiu na qualidade do negócio. E, enfim, eu consigo citar esses 2 exemplos que eu vivi e eu achei, putz, não, eu tenho que dar um feedback positivo aí para esses professores. E o inverso também aconteceu. Eu também fiz aula com um professor que eu via só a testa dele e o áudio saía assim, ó. Aí não tem como, cara. Dava meia hora, eu tava todo agitado já, costurando de ansiedade para acabar logo. Comentando sobre o que o Berlan falou, né? Eu tô tendo a experiência de ter aula nesse período com o Faimson, né, em 2 matérias, mas com o Berlan eu já tive no primeiro período e período passado. O massa é que a gente aprende na faculdade a questão da computação, programação, né? Estruturas, algoritmos, conceitos, as coisas bem geral pra gente entender como funciona, mas a gente fica tipo, eu vou usar isso em quê? Tô estudando isso pra quê? Aí o Oberlan, por exemplo, ele passava trabalhos. Eu lembro no meu primeiro período que eu fiz a máquina, aí quando eu acabei a máquina, eu fiquei tão feliz com o que eu tinha feito, eu comecei a pedir para todo mundo aqui de casa para testar. Olha, mãe, o que a minha máquina faz e tal, olha, compra aqui um refrigerante, coloca o dinheiro e vem o troco. Mó, assim, descobri o mundo. E agora no de estrutura de dados foi a questão do filtro. Eu coloquei todo mundo aqui de casa para testar também, porque depois que a gente acaba, a gente fica tão assim, que legal isso que eu fiz, e a gente vê como que aplica o que a gente vê na sala, né? Porque no início os professores normalmente passam aquelas listas bem gerais pra gente pegar o ritmo, né? E depois, às vezes, é cobrado somente nesse sentido dessa lista e não é nada assim aplicado na nossa vida real e a gente não consegue entender como que a gente aplicaria isso, sei lá, num trabalho mais pra frente ou na nossa realidade, onde isso estaria presente e tudo mais. Recadinho pra galera que tá chegando agora nos cursos de computação. Por favor,
estudem estrutura de dados a fundo. Por que eu tô falando isso? Porque eu tô seguindo carreira na tecnologia sem ter feito o curso de engenharia ou ciência de computação. E, meu Deus, como estrutura de dados me faz falta. Então, vocês vão ter a oportunidade de fazer uma disciplina. Por favor, suguem o professor nessa disciplina aí. Você tá com ele aqui, ó. Pede a ele. Então, é porque, às vezes, a galera... Ele já entrou em contato comigo, já. Já entrei. É porque o professor falando, assim, o professor fazendo propaganda da própria disciplina dele, o calouro talvez não absorva tanto quanto outro aluno falando, olha, segue a dica do professor, pelo amor de Deus, estuda isso. Então, fica essa dica aí, galerinha que tá entrando no curso. Estrutura de dados, mete a cara fundo que vale a pena. Eu queria complementar o que a Kathleen disse sobre os trabalhos. Bom, primeiro que eu fico bem contente de saber que serviu para alguma coisa, né? Então, e que os alunos gostam desse tipo de trabalho, que dá bastante trabalho às vezes para a gente preparar, que isso é uma das coisas que eu sempre tento fazer, que é trazer algo para a realidade dos alunos, né? Algo que eles olhem ali e gostem, que eles conheçam. E é bem interessante porque o trabalho que a Kathleen está falando, que era lá na primeira disciplina de programação deles, era de vocês, né, que vocês fizeram, era desenvolver uma máquina que vendia produtos, né? Então você escolhe o produto, coloca o dinheiro lá na máquina. E assim, se vocês forem olhar hoje, vocês vão ver assim que não era tanta coisa, mas quando vocês fizeram, como foi o primeiro trabalho, dá aquela emoção. E é isso daí que eu acho que todo professor deveria conquistar nos alunos, porque, bom, primeiro que é difícil da gente conseguir, mas quando a gente consegue fazer isso, eu acho que o aluno ele muda a visão, às vezes, do curso, por mais que às vezes ele esteja sofrendo ali, que em outras disciplinas, mas ele olha e ele fala assim, nossa, eu consegui fazer esse trabalho, então eu acho que estou no caminho certo. Ainda falando sobre a primeira disciplina que os calouros fazem de programação, que é aqui no CEUNES, é programação funcional. Depois de um tempo eu acabei mudando um dos trabalhos que eu passava para os alunos, porque eu via que os alunos eles tinham um bloqueio, não porque o trabalho era difícil, mas porque eles não conseguiam ver, às vezes, uma aplicação, envolvia a parte matemática, de cálculo, e aí eles travavam. Então, fiquei pensando em alguma outra forma de tentar passar algo que chamasse a atenção dos alunos. E aí eu acabei passando o jogo da velha. Então, os alunos dos últimos períodos têm feito um jogo da velha na primeira disciplina. E aí, uma das tarefas que os alunos têm que fazer é desenvolver uma estratégia para o jogador computador. Então, é um humano contra o computador, então eles têm que pensar em alguma estratégia e eles têm que implementar isso daí. Você usa o Pygame ou você vai na mão mesmo? Python normal, linha de comando praticamente, igual que vocês fizeram, recursão e tudo mais. Entendi. E, então, algo bem simples, mas que eles têm que pensar lá em qual estratégia, qual posição que eles vão jogar, e aí depois a gente tem um campeonato de jogo da velha. Então eu pego todos os códigos dos alunos que atenderam todos os requisitos, né, que seguiram lá as orientações que foram feitas, e aí a gente tem um campeonato, e aí é um campeonato de verdade, com primeiro, segundo e terceiro lugar lá, para ver quem fica em primeiro, e os primeiros colocados ganham um ponto extra. Então tem a questão da rivalidade entre os alunos, então eu acho que isso chama atenção e os alunos gostam disso, né? Os alunos sempre tem essa questão assim de disputa, então eu acho que isso eu consegui, nessa parte assim, eu consegui chamar bastante a atenção dos alunos. Os alunos, pelo menos por enquanto, têm gostado bastante assim desse trabalho. Tem a questão, claro, né, da dificuldade, porque a disciplina às vezes não é tão fácil, a primeira disciplina de programação de praticamente todo mundo, mas os que vão se empenhando, chegam no final, conseguem fazer, às vezes não ficam às vezes em primeiro lugar, mas ficam lá classificados, então ficam bem legal. E aí, contando uma historinha, no semestre passado teve um aluno que, como eu gravei a aula do campeonato, teve um aluno que me mandou e-mail pedindo se eu podia mandar a gravação da aula, porque era aniversário de casamento dos pais, e ele tinha ficado, se eu não me engano, em primeiro lugar, e aí ele queria dar como presente para os pais que estavam ali batalhando para ele fazer a universidade, né, estar na universidade. Foi algo bem gratificante, né? Então, quando a gente tem esses casos de sucesso, assim, eu acho que a gente fica bem contente, assim, eu acho que é a alegria de todo professor.
Não, os trabalhos do Oberlan são elogiados por todos os alunos, é isso, né? É só propaganda dele, não. O pessoal gosta. O pessoal adora. Mas assim, gente, agora, já que a gente conversou um pouquinho, né, sobre como tornar a sala de aula interessante, né, sobre como tornar as matérias que a gente já cursa interessantes, como que funciona prender a atenção do aluno, como motivar, como os professores reagem, né, a essa situação adversa que a gente está vivendo, e até mesmo no presencial também. Acredito que não mude muito disso, só vão se adaptando. Agora vamos falar um pouquinho de sair da sala de aula, né? Vamos falar um pouquinho das oportunidades fora da sala de aula, porque pegando a nossa realidade, né, a nossa vivência no norte do Espírito Santo, né, num campus que não é o campus central, né, do nosso estado, a gente tem várias possibilidades. Então a gente tem o CA, colegiado, DA, tem as EJs, tem maratona de programação, iniciação científica. Então os alunos, eles podem passar mais tempo na faculdade, né? Não precisa ir só fazer o deslocamento deles, entrar na sala de aula, aprender e voltar para casa. A gente tem aqui Abraão, que ele participou, né, de iniciação científica, e ele já até comentou um pouquinho que ele já deu aula. Então, Abraão, o que você acha que iniciação científica agregou em você? Por que você quis fazer, né? Porque iniciação científica é você buscar o professor para você fazer, né? Não é o professor que vai te chamar e vem cá que eu tenho um negócio. Então, o que você achou interessante e por que eu deveria querer fazer isso? Cara, eu entrei na iniciação científica com uma visão muito mais imatura. Eu entrei no sentido de, preciso de horas, preciso fazer alguma coisa. Vou fazer uma IC aqui que parece ser fácil. Aí, cara, nossa senhora, eu entrei, tomei bastante paulada, demorei um tempinho para conseguir finalizar ela. E quando eu vi, cara, no meio da iniciação científica, a minha professora, ela era a minha orientadora, no caso, a professora Cássia, que é da parte de processamento de petróleo ali, ela batia muito na tecla em como a gente escreve, como a gente executa os experimentos, como a gente faz pesquisa, como que a gente escolhe as fontes, né? Às vezes ela até me dava bronca sobre, Abraão, você tá escolhendo essa fonte aqui, mas ela não é tão legal. E quando eu vinha, mano, eu percebi que eu tinha aprendido a escrever, eu tinha aprendido a formular ideia, aprendido pensamento analítico, aprendido a pesquisar. Eu não sabia pesquisar. Eu tinha aprendido a minuciosidade de você fazer um experimento em laboratório. Cara, foi muito gratificante quando, assim, a primeira vez que eu consegui ler o texto de um amigo que estava fazendo uma iniciação científica ou um TCC também, e consegui falar, olha, você está afirmando tal coisa aqui no seu texto, mas você está afirmando por quê? Cadê a referência bibliográfica? Você não pode simplesmente levantar uma afirmação sem você ter um embasamento por trás dessa afirmação. Tá, isso a nível de desenvolvimento humano, né? O que a iniciação científica me proporcionou. A nível de currículo, cara, ela é o primeiro passo para você ser pesquisador, seguir carreira acadêmica. Dizem, quando a gente entra na faculdade, eles falam assim pra gente, a iniciação científica é o estágio do mestrado. E você realmente aprende a dar os seus primeiros passinhos ali na pesquisa. Você sai especialista? Não. Você sai do TCC sendo especialista? Também não. Provavelmente você não sai nem do mestrado sendo especialista, né? Nem do doutorado, tá? Então você vai conhecer um pouquinho a mais sobre o assunto. Mas... Pois é. Mas eu acho assim que, eu tenho vontade de seguir carreira acadêmica. Especialista, né? Pois é, né? Isso. Tenho vontade de seguir carreira acadêmica, eu tenho vontade de contribuir para a ciência. Cara, a iniciação científica é o primeiro passo, com certeza, na minha humilde opinião. Cara, assim, a pesquisa que eu fiz durante a minha graduação, ela me ajudou muito no mestrado. Mas se você não seguir para o mestrado, ela te permite entender o que é esse negócio que o pessoal fala, segundo pesquisa científica, tal, isso aqui acontece. Você começa a entender, porque a ciência ela tem uma linguagem própria, né? Você pegar um artigo leigo, você vai demorar para você entender. Agora, se você já você já fez uma iniciação científica, você consegue ler aquele artigo. Você não foi para o mestrado, não foi para o doutorado e tal, mas você está querendo pesquisar, né? Tem muitos canais do YouTube que pesquisam artigos científicos e tal. Você saber ler esses caras já é uma habilidade. Você entender, né, a informação que está sendo passada. Às vezes a gente não consegue consumir aquilo simplesmente porque não entende, não tem um mínimo de estudo sobre aquilo. Mudando de assunto um pouquinho, olhando mais para o lado burocrático e administrativo dessas oportunidades, quando a gente olha fora da sala de aula, quando a gente pega essa visão de o que acrescentar na hora complementar, o que acrescentar no extracurricular, o que acrescentar na nossa formação, a gente fica muito por fora dessa questão administrativa que faz a UFES acontecer, né? Então a Kathleen está aqui, ela participou do centro acadêmico, né, o CA,
Então, Kathleen, fala um pouquinho pra gente sobre essa questão mais burocrática da UFES, que não parece ser algo muito procurado, né, pelos alunos. Eu entrei no CA em 2019, era assessora de comunicação na época, né? E em 2020 eu já fui como vice-presidente do CA. O pessoal da minha turma fica até brincando que, tipo, o que tiver de organização na UFES, pode saber que eu estou lá. Já participei de organização do Incomp, tô na Atlética, tô na Empresa Júnior. OBI, aonde vai eu tô lá. Mas essa questão do CA é engraçado que quando eu e o Carlos, né, que foi o último presidente, a gente vai conversar sobre isso, o tanto de network que a gente consegue, assim, na universidade, como a gente já tá sozinho, né, aquela questão, já tá longe dos pais, os amigos são diferentes e tudo, o network que a gente consegue, porque a gente precisa de ajuda, né, então, como a gente tem contato com muitas pessoas, depois é bem mais fácil quando você precisa resolver alguma pendência da faculdade e tudo. A questão também, os alunos normalmente só têm contato com o professor na sala, né? E quando a gente está no CA, a gente tem contato com os outros professores do departamento ou até de outros cargos, né, assim, para poder resolver as coisas. E é aquela comunicação professor, o CA, né, a comunicação entre o aluno e o professor, o aluno. E é bacana essa interação, os professores também acabam tendo mais confiança na gente e tudo mais. A gente acaba treinando também algumas questões de comunicação, de negociação mesmo, porque tem que ter esse lado assim, porque às vezes o departamento fica ali batendo na tecla e a gente, como aluno, tem que ir atrás para conseguir o que a gente precisa, porque às vezes na graduação nem tudo é flores, quando você acaba reprovando e tudo mais, você precisa ter aquele punho ali para poder tentar ajeitar para você não ficar tão prejudicado assim. Quando eu entrei em 2019, eu era assessora de comunicação, né, eu não tinha tanto esse contato que eu tive, coisas para resolver, quanto o ano passado, até porque também o ano passado entrou o eArt, né? Nossa, Deus me livre pra vocês, né? Coragem. Novo para todo mundo e vai, pega questionário. Gente, aluno que está escutando esse podcast, por favor, responda os questionários que o CA manda, é importante. A gente está ali representando vocês. Por favor, gente, responde os questionários. Eu acho que é isso. Terminando com um apelo. Não, olha só. Eu entrei no CA, né, nesse semestre, então não tenho tanto pra falar quanto você, né, porque você é uma pessoa experiente aqui nesse assunto, mas o que te motivou a entrar no CA, Kathleen? Por que você quis entrar nesse rolê? Porque, tipo assim, eu entrei porque me chamaram. Eu vou ser honesto aqui. O Cleison, eu era calouro, eu tava na aula do Leonardo ainda, inclusive. Aí o Cleison acabou me chamando, falando, participa vem como assessora de comunicação, e eu lá toda assim, meu Deus, eu vou entrar num negócio importante. Começou aquele nervoso, e eu, não vou aceitar, porque esse negócio tem muita responsabilidade. Aquele famoso, quando eu falo que vou afundar a Daft, né, eu vou afundar o curso. Aí eu acabei, o Cleison conversou, né, sobre não ia ficar tão, assim, apado de mexer com documento e tudo mais. Aí eu acabei aceitando, e o ano passado eu fui para a vice-presidência, porque eu tinha experiência de um ano do CA e para ajudar o Carlos nessa questão também. Mas é a questão do networking mesmo e ver a questão de liderança, mesmo que normalmente eu seja... não sei, eu falo que eu sou tímida, mas eu sempre tomo à frente das coisas, mas... sei lá, velho, eu vou nas coisas assim e quando eu vejo já tô lá, entendeu? Não tem um porquê. É sobre isso. Assim como a Empresa Júnior, assim que eu passei na faculdade, eu vou pesquisando as coisas que a universidade pode me oferecer, né? Além da questão de disciplinas. Daí eu falo assim, eu vou entrar nesse negócio aí. E eu vou tentando até eu conseguir. É algo que você já entrou na UFES, já procurando, né? Tipo, o que tem aí pra eu fazer? É, isso aí, exatamente. O que tem aí pra eu fazer? Nessa vibe aí mesmo. Entendi. Vou fazer uma observação aqui, gente. Pra quem tá ouvindo esse podcast, Kathleen é tão braba que a gente entrou junto na Adapt, né, em 2019, e ela foi uma das trainees cotadas a serem reprovadas. Foi mesmo. Porque se dependesse de algumas pessoas, ela não passaria. Então ela entrou no trainee assim, meio perdida. Pum, corta, presidência. É isso aí, mano. Ele faz isso tudo, aí ainda sobra tempo pra jogar um LOLzinho. Ou seja, mulher braba demais, cara. Kathleen faz 2 reuniões ao mesmo tempo, mano. Não tem condição. Meu trainee foi sofrido, meu computador estragou, eu tive que tentar usar o computador de outra pessoa no dia da apresentação. Fui passar meu projeto pra lá. E cadê as coisas no meio do projeto, arquivos? Eu já tava assim, tô aqui, né? Mostrar pelo menos que eu tentei. Tô aí. Pula pra presidência, né? É isso aí. Ô, Hilário. Oi. Quando você fala de tanto de oportunidade que a gente tem na universidade, né? Já que eu passei pela experiência, né, de graduação,
e agora como professor, eu sempre coloco essa linha. Galera, entra igual a Kathleen, né? Ela entrou com a intenção, deixa eu ver o que tem aqui. Porque a ideia que eu consigo ver é você conseguir desenvolver esse músculozinho que a gente às vezes chama de protagonismo, sabe? De você construir alguma coisa por si próprio, né? De você conseguir dar um passo ali sem ter a receita de bolo, sabe? Você conseguir, eu quero, por minha autonomia e minha vontade, construir algo, oferecer algo, servir de alguma forma, trabalhar de alguma forma. Na própria disciplina de empreendedorismo, a gente tenta exercitar esse músculo. A disciplina basicamente é uma jornada, assim, que tem etapas. Então você pega ali no início, o desafio já é formar a equipe, conseguir trabalhar em grupo, vai entender bastante de um problema, você vai depois validar esse problema, tentar construir uma solução, validar essa solução, tentar construir um protótipo, e aí no final você entrega um pitch, né, que a gente chama, que é a apresentação desse produto ou serviço que você construiu ali em equipe. E aí, quando você está no meio do empreendedorismo, esse bichinho te pica. Quando você entra na Adapt, por exemplo, né, na empresa Júnior, ela também tem essa coisa desse bichinho te picar, né? Agora, você não tem mais um professor te falando o que você tem que fazer. Você tem que remar por conta própria. Ô, Famison, mas você acha que o que te motiva como professor da UFES é isso? Porque, por exemplo, você já deu aquela optativa de inteligências múltiplas, né? Que passava muito longe do que se esperava de ciência da computação, né? Que os alunos da ciência da computação façam. E você até teve que explicar um pouquinho, gente, o que é isso, como que funciona, porque tem gente que não sabia nem o que o nome significava, né? Mas também você teve a questão da sua participação na Prover, no Rotaract. Então, você acha que você sempre tenta instigar as pessoas a terem um pouco desse protagonismo? Como que funciona? Eu acho que vai por aí, Hilário. Tipo, tá todo mundo nesse barco aqui, né, nesse planeta Terra. E aí eu acho que quanto mais a gente contribui um para o outro, por exemplo, quando eu ministrei essa disciplina de inteligências múltiplas, eu tentava trazer essa visão do tanto de coisa que é possível a gente aprender além do técnico, né, além da disciplina da programação. Mas se eu não falar isso, de qualquer forma, a gente está aprendendo o tempo inteiro. Então, isso pode ser um acelerador para você conseguir desenvolver essas capacidades, essas habilidades, esse olhar, né, ou essa mentalidade. Mas o que me impulsiona, sei lá, eu acho legal, me faz feliz. É uma resposta simples, mas é uma resposta que significa muito. Fala um pouquinho da Prover. Tá. A Prover foi uma iniciativa que se iniciou há uns 3 anos atrás, e ela tem esse nome Prover, ela já traz mais ou menos qual que era a intenção do grupo. É o Pro de protagonismo. O V é de viver, o E é de evoluir e o R é de retribuir. Nesse nome Prover, a gente junta toda a intenção do grupo. E aí a gente se denominava uma incubadora de ações coletivas. Que a gente tinha o sentimento de que pessoas já estão ali querendo fazer as coisas, só que falta só um empurrãozinho. Por exemplo, o Guilherme Nativo, ele já tinha a ideia de trazer um grupo de slackline na época para o campus. Aí ele, né, participou ali do movimento, tal, se conectou com a gente, fez acontecer, criou o grupo Slackline. Lembrando que Nativo é o único aluno do CEUNES que tem um canal de YouTube que ele fala de programação. Inclusive, eu fico assim, meu Deus, esse menino não arruma tempo pra gravar vídeo ainda. Ícone. Ele tá mandando ver nesse canal. Enfim, aí, assim, a gente descobriu que tinha várias pessoas com essa intenção de criar grupos. E aí alguns aconteceram e aí se tornou a Prover. A gente é um incentivador de juntar grupos para fazer alguma coisa de maneira protagonista. Uhum. Berlan, saindo dessas oportunidades que não envolvem tanto computação, né? Você é um dos professores responsáveis pela maratona, é isso? Não, na verdade eu sou o professor Eu sou o professor. É porque tem outra professora, né, que é a Luciana, ela tá como subcoordenadora, né? Então ela participa também, mas eu que sou o responsável de frente ali da maratona de programação e da Olimpíada Brasileira de Informática. Inclusive, né, para quem não sabe, a Kathleen foi uma das que estava representando o Espírito Santo no nível nacional, né? Nem sei como eu cheguei, galera. Ela não conta isso na Adapt, não, nos grupos de WhatsApp, ela não conta isso pra gente. Não. Primeira vez que o CEUNES participou, tivemos 6 alunos classificados para nível nacional. Kathleen, você ganhou balãozinho, é isso? Não, a UBI é diferente. É diferente? Individual, não tem os balãozinhos. Fala um pouquinho então.
É claro, bom, começando primeiro pela UBI, né, que é a Olimpíada Brasileira de Informática, ela é mais voltada para ensino médio, mas depois de um tempo eles acabaram criando o nível universitário, que agora é chamado de nível sênior, né, que são alunos que estão no máximo, acho que no segundo período, tem que ter entrado no segundo semestre do ano anterior, que está acontecendo na UBI, então tem que estar no máximo no segundo período. E aí a UBI ela é uma prova individual, normalmente 2 horas ali, tem que resolver alguns problemas de programação. Então eles passam definido lá alguns problemas, normalmente 3, 4 problemas, e aí eles têm que usar os alunos, né, que estão participando, têm que usar alguma linguagem de programação para resolver aqueles problemas. E eles ganham pontuação de acordo com o número de acertos que eles tiveram. Então, se tem, por exemplo, 100 casos de testes, né, ou seja, 100 entradas diferentes, e o programa deles acertou em 100, então eles vão ganhar lá os 100 pontos. Ele acertou metade, né, 50%, então eles vão ganhar 50 pontos. Então, eles ganham por pontuação. E aí ela é dividida, a UBI é dividida em 3 etapas. A fase 1, né, que é a nível regional. Depois vem a nível estadual. E, por fim, a gente chega no nível nacional. O nível também de cada uma dessas fases vão aumentando. E aí, como premiação, tem medalha. Então, medalha de ouro, prata e bronze. Se eu não me engano, os 10 primeiros, não lembro se mudou a regra, mas eram os 10 primeiros ganhavam medalha de ouro, do 11º ao 20º ganhava medalha de prata e do 21º ao 30º medalha de bronze. E todos os alunos, eu acho que são todos, se eu não me engano, são que ficaram entre os 30 primeiros, eles são convidados para participar de uma escola de verão na Unicamp e depois eles fazem uma seletiva entre esses alunos para participar da Olimpíada Internacional de Informática. Bom, e aí depois tem a maratona. O que muda entre a UBI e a maratona? A mudança principal é que a maratona é em equipe. Então são 3 alunos dividindo um único computador. E aí eles têm que resolver problemas no mesmo, às vezes com nível mais complicado do que da UBI, mas é no mesmo estilo. Outra diferença é que na maratona ou você acerta ou você erra, então é tudo ou nada, então não problema, então não tem pontuação, ou você acertou ou você errou o problema, então você tem que passar em todos os casos de testes. E aí, se você, em uma das etapas da maratona, seja a regional ou a nacional, se você acertou um determinado problema, você ganha um balãozinho, né, de acordo com a cor do problema. Então, é bem legal, assim. Bom, para quem tá ganhando os balões lá, eu acho que é bem legal, porque ele tá ganhando, às vezes você fica meio apreensivo, né, que todo mundo tá ganhando balão e você tá lá sem nada. Deve dar uma ansiedade você ver gente cheio de balão e você com 2. Já participei, eu sei como é que é. E o problema é que dos desafios, às vezes, é você controlar mesmo essa ansiedade, esse nervosismo, né, da equipe, né? Então você tem que estar com uma equipe bem treinada, porque não treinada no sentido da programação, mas assim, no psicológico mesmo, porque quando a gente ainda tinha o presencial, às vezes você tá lá em 3. E tem um exercício que todos os times conseguiram fazer, e aí a gente está lá, às vezes, em 3, tentando resolver o problema e não consegue ver por que o problema está dando resposta errada. Então, aumenta o nível de nervosismo, mas isso, às vezes, acaba sendo depois algo que, depois que passa, né, algo que você olha para trás e vê assim, nossa, poxa, errei por conta de bobeirinha, esqueci uma linha em branco, né, esqueci de imprimir o último valor. Então, é algo que depois, se você olhar de uma forma como uma crítica construtiva, você consegue aprender muito mais. A gente tem no próprio CEUNES, a gente tem a MapCon, que é a maratona aqui do campus. Se tudo der certo esse ano, teremos a MapCon, provavelmente vai ser remota, que é nesse mesmo estilo. Então, temos lá grupos com 3 alunos, cada time, e aí eles têm que resolver algum desses problemas de programação. Alguns dos problemas são bem simples, outros um pouquinho mais complicado. Isso, inclusive, é uma estratégia que eu estou usando nas minhas disciplinas, que são os que eu chamo de mini EP, né? Os mini exercícios programas, onde eu passo no enunciado e os alunos têm que resolver um problema, e aí a pontuação dele é basicamente quantos acertos que ele teve lá nos casos de testes que eu estou passando. Então o aluno sabe quase que em tempo real qual que é a nota que ele vai tirar naquele trabalho, né? Desde que ele siga todas as restrições do trabalho. Então isso é algo que também é bom eu vejo, né, pelo menos, e os alunos também me dão esse feedback relacionado a isso, né, que é o sistema que eu chamo de COF, porque
o aluno ele erra um caso de teste, ou às vezes mais, e aí ele vai buscar onde que ele está errando. Então ele consegue tentar melhorar o código, perceber que às vezes alguma estrutura de seleção não está feita da forma correta, alguma operação lógica, e aí ele tenta, pede ajuda ao colega, pede ajuda ao professor, ao monitor, e aí vai tentando corrigir até conseguir acertar o 100%. Então, praticamente todos os alunos que me enviam código, eles conseguem tirar a nota total do trabalho, né? Exceto um ou outro que às vezes acaba não seguindo alguma das regras, mas a maioria já consegue porque tem ali o sistema que ajuda ele. Então, é uma outra vantagem. E uma das coisas que eu gosto, assim, da maratona é que ela faz a gente, todo mundo que participa, principalmente aqueles que gostam, porque às vezes alguns alunos acabam ficando meio receosos de participar da maratona, porque falam, eu não sei programar. Bom, eu diria que ninguém sabe programar, eu também tenho às vezes um pouco mais de experiência, mas só isso, né? Também, se eu pegar vários problemas, eu também não consigo resolver. E aí eu acho que todo mundo, como o Fábio só fala, todo mundo tá no mesmo barco. Mas uma coisa que eu percebo muito assim, nos alunos que continuam resolvendo os exercícios da maratona é o pensamento rápido de resolver determinados problemas. Então, eles batem o olho em um problema e aí eles já falam, esse daqui é sobre grafos, eu preciso usar busca em profundidade. Assim, é quase que instantâneo. Então, experiência, não tem outro caminho, não tem fórmula mágica. É progressivo, né, Oberlan? É progressivo, exato. Você vai responder um problema no seu futuro por causa desse que você fez agora, né? Isso, e aí uma das coisas que acontece é que assim, você vê um problema, depois se você se deparar com algo parecido, ou às vezes com o mesmo problema, você sabe na hora ali como fazer. Agora, se você nunca resolveu um problema naquele estilo, fica um pouco complicado. E só para animar talvez mais outras pessoas a participarem, grandes empresas multinacionais, eles usam o mesmo estilo de maratona de programação. Google, Facebook, IBM, muitas dessas empresas, no processo seletivo delas, às vezes é passado exercícios do mesmo estilo da maratona de programação. O Facebook, eu não sei se ele ainda está no mesmo... E o Google também, eu não sei se eles mudaram alguma política deles, mas até alguns anos atrás, eles já convidavam os alunos que eram finalistas na maratona de programação no nível nacional a fazer estágio. Então, eles nem precisavam fazer o processo seletivo, eles já eram convidados a fazer o estágio na sede BH, de São Paulo. Queria só fazer um outro comentário de um ponto. O Abraão, eu não lembro se foi o Abraão ou se foi você, comentou a questão que o professor, às vezes, ele não vai atrás do aluno. Na verdade, eu acho que isso é mão dupla, tá? O professor vai, sim, atrás de alunos, tá? Eu já convidei alguns alunos para fazer iniciação científica, e aluno também vem sempre atrás de professor, procurando bolsa ou projeto de iniciação científica. E a iniciação científica, para quem não sabe como que é o processo, então vou falar do ponto de vista de professor, como é que funciona. Existem editais para fazer um cadastro de iniciação científica. Então, o professor não pode, do nada, inventar assim, vou fazer uma iniciação científica. Ele não pode. Então, tem regras para seguir. Regras e cobranças dos dois lados. Então, por isso que, às vezes, determinados professores, às vezes, ele vai falar assim, não, olha, eu não posso te orientar porque tem regras de limite de alunos que ele pode orientar. Às vezes, o professor, ele está sem tempo mesmo. Bom, existem talvez outros motivos, mas, basicamente, o professor ele também é cobrado. E se ele não tem uma certa confiança no aluno, às vezes ele vai ficar meio com receio de falar assim, poxa, será que esse aluno aqui, será que ele vai, de fato, pegar o compromisso de fazer uma iniciação científica do começo ao fim? Porque se um aluno ele desistir no meio e o professor ele não tiver uma justificativa, o professor ele fica impossibilitado de tentar a iniciação científica num outro edital. É mesmo? Sim, então tem a cobrança dos dois lados. E o aluno também, ele acaba depois, ele não pode fazer a solicitação, exceto se tiver justificativa. Sem justificativa, ele do nada, desisto, não quero mais. Fica extremamente ruim para o professor, então tem que ter esse compromisso. Eu diria que assim, se um professor ele pega um aluno e aí o aluno desiste, o professor ele vai ficar
ele vai ficar bem chateado com o aluno, porque o professor ele simplesmente vai ficar impedido de, no próximo edital, de concorrer a uma outra bolsa, mesmo que seja uma iniciação científica voluntária, que tem as duas modalidades. Eu não sei se o Abraão ele conseguiu a Combolsa, mas existem a Combolsa, que atualmente acho que paga 400, ele está ali dando sinal ali que conseguiu Combolsa. Recebeu. É um dinheirinho ali, é um valor, tá meio defasado, Muitos mas... dinheiros. Muito dinheiro, né? Muitos dinheiros. E tem a iniciação científica voluntária, mas a regra, a resolução é a mesma. A única coisa que muda é o que no início do mês lá, o aluno que conseguiu com bolsa, ele vai receber o dinheiro. Agora, fora isso, a cobrança dos dois lados é a mesma. Então, por isso que às vezes não tem bolsa para todo mundo, obviamente, e às vezes nem iniciação científica voluntária, porque o professor também ele fica limitado. Dependendo do edital, ele só pode submeter 2 projetos. Já se sabe que um professor não consegue orientar muito mais iniciação científica, então tem essa disputa também. E a bolsa também está cada vez mais escassa na universidade, então infelizmente está difícil. E falando um pouquinho assim sobre como eu faço, a minha estratégia para convidar 2 alunos foi justamente pela maratona, porque eu conhecia os alunos e eu sabia do empenho deles. Não necessariamente eles talvez eram os melhores alunos da turma, mas eu sabia do empenho que eles tinham, da dedicação. E é isso que uma iniciação científica ela sempre vai procurar. E aí, dando talvez algumas dicas, o professor só vai conhecer você, só vai saber como que você é, se você mostrar empenho. Porque senão o professor não vai saber. Eu, pelo menos, né? Cada turma eu tenho mais de 60 alunos. Eu não conheço todos os alunos, eu não sei qual que é o empenho, qual que é a dedicação de todos os alunos. Mas eu sei de alguns que são os que, às vezes, estão ali sempre fazendo pergunta, fazendo questionamento, correndo atrás. Não é AD, você não conhece nem a cara de... Não conheço nem a cara, exatamente. Quando voltar, eu até peço aos alunos, falei assim, pessoal, coloca aí a fotinha de vocês, porque se eu encontrar vocês aí na rua, aí, às vezes se eu estiver correndo, aí se alguém... com o mesmo nome. Se alguém me fala assim, oi, professor, eu vou falar assim, oi. Mas, fico impressionado com a quantidade de foto de Naruto que tem no Meet. Tem muitos. O professor conhece só pela letra ali inicial do... Eu peço eles para colocar a foto lá, aí tem um pouquinho mais de chance, assim, de eu conhecer. E a iniciação científica, depois que a gente começa, ela muda também a gente um pouquinho de ver as coisas. Falando assim, um pouquinho da parte de programação. Normalmente os alunos eles vão programar coisas que eles nunca viram. A minha área de pesquisa é otimização, então os alunos vão ter que programar modelos matemáticos, mesmo sem ter feito, às vezes, disciplina específica para isso, e aí eles vão ter que correr atrás para aprender. E aí tem que estar realmente disposto. E aí depois aprender a fazer pesquisa, não é só ir lá no Google e pesquisar, né? Porque não vai estar lá de cara, assim, disponível o tópico, né? Então, às vezes, vai ter artigos. Então, tem que aprender a ler artigo, saber definir quais artigos que são úteis, quais que não são. Às vezes, você vai ler, 10 artigos, desses 10 aí, às vezes, nenhum vai te ajudar em nada. E aí tem que saber se organizar também, porque às vezes a gente vai lendo um monte de coisa e depois, quando a gente precisar de alguma parte específica, a gente não sabe mais aonde que a gente leu. E um problema, às vezes, da iniciação científica é que a gente, como pesquisador, é que quando a gente está trabalhando com a ciência, a gente tem que, às vezes, meio que abrir mão da verdade e da certeza. A gente não tem nenhuma verdade e nenhuma certeza, né? A gente sempre vai trabalhar com a dúvida. A cada passo você tá menos errado, né? Boa. Isso. A ciência, ela não serve para verdade. É isso, é fato. Ela não serve para você pegar lá alguma coisa e falar assim, não, olha, eu quero mostrar que esse algoritmo funciona. Não, você tá seguindo o caminho errado. Você tem que mostrar em quais casos que ele não vai funcionar, por exemplo, né? Porque senão você vai selecionar um conjunto lá de dados, por exemplo, que você vai mostrar que aquele algoritmo funciona. Tá, mas e se eu pegar um outro conjunto de dados? E é isso que eu tento casar lá com a maratona de programação, com os exercícios da maratona e com o COF, né? Com os mini EPs. Às vezes a gente pega a gente testa com alguns dados e aí, funcionou, beleza, né? Tá certo. Aí você submete lá, putz, acertei só metade. E o restante? Onde que eu falhei, né? Onde que eu esqueci aqui, onde que estava o problema, né? E aí, então, fazendo um convite aí, todos os alunos aí que quiserem se desafiarem aí com problemas de programação, temos aí a maratona de programação, são desafios, assim, bem
às vezes bem desafios mesmo, alguns bem legais, às vezes outros que às vezes a gente fica dias pensando em como resolver, às vezes nem consegue resolver. Eu tenho problemas que eu tentei resolver na graduação, não consegui, até hoje ainda não consigo resolver eles e ainda não sei muito bem como resolver. Então, mas é algo bem legal e eu gosto bastante. Então, se alguém tiver interessado, pode me procurar, ou pode procurar algum colega que já tenha participado para ter mais informação. Vou deixar o contato do Berlan na descrição do podcast. Ô, Berlan, você fez maratona ou iniciação científica na sua graduação? Fiz os dois, eu participei de maratona. Assim, não fui muito bem nas maratonas, eu adorava maratona, fazia muitos exercícios, treinava, mas quando chegava na seletiva, não ia. Então, eu ficava sempre na regional. E aí, o meu time sempre foi, desde o início, quando a gente começou a participar da maratona, a gente praticamente sempre foi o mesmo. A gente participou, acho que 3 vezes, era o mesmo time. E a gente ficava, assim, para ir para nacional por pouquíssimas coisas. Às vezes, teve uma vez que a gente não foi por conta de critério de desempate. E aí chegou no ponto que eu não podia mais participar, por conta, eu acho que de idade. Então eu não podia mais participar e aí entrou um outro aluno no meu lugar. E aí eles foram para a final. Eu acho que era eu que estava dando as alas pro time, então... Nossa, meu Deus. Soco no estômago do ego. Mas, assim, era uma experiência, assim, bem bacana. E também participei de iniciação científica, eu fiz 2 iniciação científica na graduação, e aí meio que me descobri lá nessa parte de pesquisa, de tentar resolver problemas, de inventar coisas para tentar resolver problemas, então acabei seguindo essa carreira aí meio que acadêmica. Depois acabei fazendo mestrado e embalei aí no doutorado também, logo em sequência. Professor, você falou um negócio que me deixou interessado aí, que você falou que muitas vezes o aluno ele deixa de se inscrever na maratona porque está inseguro, né? Ah, meu Deus, Sim. Eu não tenho competência para resolver os problemas. Eu acho que eu posso dar um relato acerca disso, que igual, logo que eu entrei na empresa que eu trabalho, lá no IDEV, era comum eles me darem problemas para eu resolver em que eu não tinha ideia de como começar a resolver os problemas. E eu entrava em desespero. Minha primeira reação era, cara, ficar extremamente ansioso, angustiado. Meu Deus, vou ser demitido amanhã, eu não sei nada. E isso me travava muito. Hoje, eles me dão problemas para resolver e eu continuo sem saber como começar. Mas a diferença é que agora eu percebi que tá tudo bem, faz parte da profissão. A minha profissão não é saber como resolver o problema de primeira, é aprender e resolver depois de aprender. Então, eles me falam, Abraão, preciso que você faça isso, por favor. Você consegue? Eu falo, consigo. No momento ali eu sei como fazer? Não tenho ideia de como começar, mas eu falo, eu consigo. E no final das contas, pedindo ajuda a galera, pesquisando muitas abas de documentação aberta, o problema sai, aí vai na review, volta para fazer modificações, aí no final faz as modificações solicitadas e fica perfeito, ele é aprovado para o deploy. O que mudou na minha cabeça? Antes eu tinha a parte da informação, eu consigo ou não consigo resolver o problema como variável, e o tempo para resolver ele fixo, e mudou. Agora eu consigo resolver isso como fixo, e o tempo que eu preciso para resolver esse problema como variável, porque eu preciso aprender, estudar, e, nossa senhora, isso mudou completamente minha vida, tanto na carreira, na tecnologia, como nos problemas simples aí no dia a dia, como no estudo também. Às vezes meu orientador de TCC, o professor Rigo, me passa um desafio, na hora que ele me passa, eu não tenho ideia de como fazer, mas depois aprende, tá tudo bem. Então é isso aí, galera, se tiver com medo de entrar na maratona, entra de cabeça, entendeu? Ah, fui mal na maratona, não tem problema, você pegou a experiência, você sabe como é que é uma maratona agora. Próxima você vai bem. Ah, não tenho ideia de como começar. Fica tranquilo, cara. Documentação tá aí pra isso. Internet tá aí pra isso. Professor tá aí pra isso. Colega tá aí pra isso. Você vai conseguir. Fica tranquilo. É exatamente isso, Abraão, e principalmente algo que eu também sempre comento com os alunos é que o mercado ele não vai te entregar nada pronto, ele vai pedir você para fazer, você vai chegar lá, vai chegar o seu coordenador, o seu chefe, ele vai te pedir coisa que você às vezes nunca viu e você vai ter que dar um jeito de fazer, porque infelizmente se você às vezes não der conta de fazer aquilo dali, às vezes vai ter outra pessoa que vai dar conta. E aí o diferencial tá em você, como você disse assim, eu às vezes não sei naquele momento, mas vou procurar descobrir como que faz. Outra coisa que também que acontece com muitos alunos é às vezes o ambiente. Às vezes o aluno ele tem um ambiente que é o Windows, ele está usando ali uma determinada ferramenta para programar, e aí às vezes a gente precisa usar uma outra ferramenta ou um outro sistema operacional.
tem muitos alunos que às vezes eles se mostram assim extremamente ansiosos porque vai pegar um ambiente que um Linux, às vezes ele nunca trabalhou. E isso não deveria acontecer com os alunos, né, tanto da ciência quanto da computação, porque você não sabe lá na frente que ambiente que você vai trabalhar. Você tem que conhecer todos. Não que você tenha que conhecer, né? Mas isso vai ser uma grande vantagem para você se você chegar numa empresa, a empresa fala assim, olha, a gente precisa de alguém que saiba trabalhar no ambiente Linux. Você sabe, aí se você nunca trabalhou, nunca viu, bom, aí às vezes você vai perder a oportunidade. Eu acho que um dos maiores objetivos de um curso de ciência da computação é o aluno sair, se formar com essa segurança. Independente do problema que te tragam, fala, não, eu consigo. Como que eu vou resolver, eu não sei ainda. Dá até para você estampar no seu currículo, né? Consigo resolver seu problema. E da questão da ferramenta, pode falar na entrevista de emprego, mesmo se você não souber, né? Você pode falar que não sei, mas estou disposto a aprender. Exato. Isso significa muito para você quando você fala isso. Mas assim, falando um pouco da minha experiência, eu participei eu apresentei o último Incomp, né? Mas eu também participei das agendas, chamar o pessoal, da divulgação, né? Acho que era o time de divulgação, não lembro o nome técnico que eu usava na época. Mas isso entra muito sobre aquilo que a gente estava conversando de networking, né? Que é você chamando pessoas de outras faculdades, né? Pode ser do campo central da UFES ou até mesmo de outros estados, convidando elas para vir no seu campus e palestrar sobre determinado assunto. Mesmo que eles digam não, né? Porque tem toda a questão de financiamento, de logística para deslocamento e tal, mas você já entrou em contato com aquela pessoa, né? Você já ampliou o seu círculo de pessoas que você já falou pelo menos uma vez na vida, que você já trocou contatos, agora você já pode estar com o número de WhatsApp dela ou algo assim. Foi algo muito interessante de eu fazer, o Incomp presencial. Abraão, você chegou a fazer o Petro UFES, não foi? Você sente que também isso engrandeceu um pouquinho? Não, eu nunca participei de organização do Petro UFES, sempre fui como plateia. Ah, então fala como público, que você gosta desses eventos que acontecem por fora da universidade? Ah, sim, com certeza. Nossa, eu gostava que eu chegava nesses eventos, eu gostava de ter visão do futuro, né? De como é depois da faculdade, por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo, e saber também o que existe de oportunidade que eu nunca ouvi falar antes na vida. Isso era muito legal, aumentar o catálogo de coisas que você tem para fazer, que você pode fazer durante e depois da universidade. Isso é o que eu mais gostava nesses eventos. Abraão, só fazendo um jabá aqui, a gente na ciência e na engenharia, a gente tem um Compitalk agora que a gente convida ex-alunos, normalmente ex-alunos, para vir falar da experiência deles na universidade e no mercado de trabalho ou na academia, onde eles estiverem, né? Para eles virem contar um pouquinho da experiência para os alunos que estão agora, né? Então eu acho que isso também é algo bem, bem bacana, porque você pega colegas, né, de curso e aí você sabe aonde que você consegue ou que você poderia estar daqui assim que você se formar. E adivinha quem daqui tá participando da organização, que tá em tudo? Sempre nós estamos aí. Tá lá, né? Você também agora, né, Iruara? Não, sim, isso é verdade. Eu quando tava montando, Abraão, quando eu tava montando a pauta desse programa, né, eu cheguei a pesquisar não, mas a ver as possibilidades, né, do que pode acontecer de acordo com a minha experiência, minha vivência, do que eu já ouvi falar, mas você falou algo que eu nunca tinha visto, eu não sei nem que funciona, que é a questão da TEP, da tutoria entre pares. Cara, isso é um projeto que eu acho que nasceu no meu curso, na engenharia de petróleo, em que alunos perceberam o seguinte: tem certas disciplinas em que a dificuldade é a regra e o bom desempenho, a facilidade é a exceção, né? Então, vamos botar outros alunos que já passaram por isso para ajudar os alunos que estão passando por isso agora. Mas aí você pode pensar, mas monitoria é exatamente isso. Sim, qual a diferença entre o TEP, tutoria entre pares, e a monitoria? Que o TEP, ele é completamente 1 a 1, sabe? É uma pessoa com outra. Então não tem um monitor ou monitora tendo que dar atenção para a turma toda. Não. Você pega um aluno do 5º período que já passou por cálculo 2, foi bem. Agora esse aluno ele tem um tutorado que acabou de entrar no curso e está fazendo cálculo 2 agora, e ele é tutor de cálculo 2 desse aluno. Então, basicamente, você entra numa disciplina e você tem a oportunidade de escolher um padrinho daquela disciplina para você. Tipo, putz, eu sei que eu não vou conseguir fazer isso aqui tão bem sozinho. Nossa, o TEP me proporciona, então, ter um padrinho dentro dessa disciplina, um monitor ou monitora exclusivo para mim. E aí, a parte de monitoria ali, ela é mais focada em ensinar como a disciplina funciona, né? Acho que outra diferença
E eu acho também vantagem do TEP é que o seu tutor ou tutora não vai te ensinar só as questões da disciplina. Ele também vai te ensinar como sobreviver na universidade. Isso aí é uma coisa que não estava documentada no projeto, mas que virou cultura dentro do projeto, né? Você tem um tutorado, você ensina ele toda a parte da disciplina, mas você também ensina, por exemplo, qual é o melhor lugar para você tirar xerox na cidade de São Mateus. Entendeu? Mais barato. Você aqui, talvez seja interessante você aprender que a universidade tem tal processo burocrático que lá na frente você vai precisar usar. Então eu tô pronto aqui para te ensinar. Então, literalmente, você ganha um irmão ou irmã mais velha ali dentro da universidade que tá pronto para te ajudar a sobreviver nela. Mas isso é organizado, burocratizado, ou é tipo, os alunos chegam, então, você é seu padrinho, ou então, vem ser meu padrinho? Não, os tutores e os tutorados, eles são submetidos a entrevistas, né? Aí a galera que tá por trás do projeto, que é um projeto de extensão já regulamentado na UFES, fazem o match dos pares. Entendeu? Você, como tutor, você escolhe mais de uma disciplina, né, em que você se sente confortável em dar tutoria, e os tutorados escolhem mais de uma disciplina também, acredito eu, né, em que eles acreditam que precisam dessa tutoria. Aí a galera que está na organização do projeto, que também recebe bolsa de projeto de extensão, faz o match. Faz as duplas, ou até mais. Eu já cheguei a ser tutor de 3 pessoas de uma vez, assim, em uma disciplina só. Também já fui tutor de uma pessoa que me contatou uma vez só no semestre todo, ela não precisou de mim. E foi só para perguntar onde era a Xerox, né? Não, ela precisou de mim uma vez. Falou, você pode vir na biblioteca me ajudar no exercício de cálculo 1? Aí eu fui lá, fiquei umas 2 horas ajudando a pessoa, depois ela nunca mais mandava mensagem aí, cara. Como é que tá? Não, tá tudo de boa, tá tranquilo, não, tá suave. Você desenhou o cálculo 1 pra ela. Eu não preciso chamar de novo. É isso aí. Abraão, eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, esse projeto, ele tem também o edital, tem um período de inscrição. Isso. E tem a questão, de novo, né, de você ser responsável. Então, se você se inscreveu, você tem que, de fato, ser o tutorando e ser o tutor, de fato, do início ao fim, porque senão depois você não consegue, eu acho que, se inscrever de novo. Eu acho que tem algumas regras. E ganha horas complementares, eu acho que para os dois, né? Eu acho que ganha horas complementares, tanto quem é o tutor, quem é o tutorando. Então, mais aí uma atividade aí para os alunos que buscam aí horas complementares aí para o curso. Essa questão da responsabilidade é muito importante, que no final, o tutorado, principalmente, faz a avaliação do tutor ou da tutora. E aí, cara, Sim. Se você não estava lá disponível, se você não fez seu trabalho, vai ser mal avaliado mesmo. Boa sorte para você. Gente, finalizando, né, esse papo que a gente teve aqui, eu queria que vocês fizessem considerações finais de tudo que foi discutido aqui hoje, voltado pro âmbito de como vocês entendem, né, esse papo que a gente teve, né, o que vocês tiraram de engrandecedor desse papo, e também mirando um pouco no o que essa vivência universitária, o que essas oportunidades, né, que a gente discutiu um pouquinho aqui, podem trazer pro aluno quando ele sair da faculdade e for pro mercado de trabalho, né? Eu busquei entrar numa EJ. A gente não vai falar muito de EJ aqui porque o podcast é basicamente sobre isso, então tá diluído entre os programas, então não tem por que ficar falando muito daqui. Tem até o episódio 2 falando do MEG, então a gente conversa sobre como funciona o movimento Empresa Júnior, tudo certinho. Mas aqui, considerações finais de cada um de vocês sobre isso, né? O que essas oportunidades vão me engrandecer como pessoa e como profissional? Eu gostaria de comentar que no final das contas, por exemplo, a universidade, né? Ela tem os prédios, ela tem os seus cargos, ela tem o seu local ali, né? Mas no final das contas, a universidade é pessoas. E aí, quando você se joga nessas oportunidades, digamos assim, que a gente está colocando aqui, você aprende a se relacionar, a trabalhar, a cooperar, né, com pessoas. Tem uma questão da disciplina de empreendedorismo que eu estou agora, é que eu descobri o quão poderoso é você trabalhar em cooperação. Porque a disciplina que eu estou ministrando agora, eu não manjo muito não de empreendedorismo, eu tenho contato, né? Tem a ver empreendedor, sempre curti e tal, tenho minhas leituras, mas eu não sou um acadêmico de empreendedorismo e nem nunca fundei, né, startups e tal, já brinquei disso, mas nunca fundei. Mas eu sei quem sabe. E aí as aulas dessa disciplina, elas são totalmente colaborativas. Na primeira aula vai vir uma pessoa falar sobre o assunto tal, na segunda aula vai vir outra pessoa falar sobre o assunto tal, e aí viram uma teia que, no final das contas, essa teia consegue entregar muito valor para os alunos e para todo mundo que está envolvido, né? Quando a gente fala de colaboração, todo mundo sai ganhando. Quem vem aqui dar uma aula sai feliz demais porque compartilhou aquilo que sabe.
Então, essa é a direção que eu coloco, que é de aprender a colaborar, contribuir, de se relacionar e tal. E tudo isso a gente aprende com essa dinâmica de tudo que a gente está envolvido, né? Nesse podcast aqui mesmo. Estou muito feliz de colaborar com vocês. E então eu vou deixar meu contato. Meu contato é Faimson. Meu Instagram é Faimson, Facebook é Faimson, meu Gmail é Faimson, faimson@gmail. É um nome que você não vai achar, que você vai conseguir achar bem fácil. O Berlan também não está muito longe disso, não. Exato. Então é isso. Obrigado, pessoal. Bom, acho que para finalizar, queria dizer para os alunos que dificuldade é a coisa mais normal. Acho que ninguém que chegou aonde chegou não passou por nenhuma dificuldade. Eu passei por várias dificuldades, eu tenho certeza que o Faimson também, Abraão, Kathleen, Rodrigo, então todo mundo tem dificuldades. O que a gente tem que saber é lidar com essas dificuldades e tentar superar de alguma forma, né? Mais especificamente relacionado às disciplinas, muitos alunos têm muitas dificuldades em determinadas disciplinas e o que eu sempre sugiro para eles é procurar ajuda, às vezes do professor ou do colega, e não tentar desistir, não desistir, na verdade, né? Tentar ir, mesmo que seja às vezes até o final ali, para ver o que vai dar, né? Às vezes o aluno ele vai mal numa prova ou num trabalho e às vezes acaba desistindo. Às vezes ele foi mal naquela prova, porque naquele dia ele não dormiu bem, acordou, não conseguiu pensar, e acontece, é normal, todo mundo já passou por isso em algum momento, ou vai passar, né? Eu tenho um ex-professor meu que ele sempre falava que o mundo trata melhor quem estuda mais, e se tratar melhor aí é no âmbito geral, não quer dizer que você vai receber mais, é questão que assim, a sua vida de certa forma vai ser um pouco mais fácil de acordo com o quanto que você se empenha ali no estudo. Então, assim, eu queria deixar... Bom, também agradecer aí também o convite aí do Rodrigo aí. Estou sempre à disposição aí dos alunos, seja para reclamar do curso, do PPC, das disciplinas. Estou sempre aí para ouvir e pegar sugestões. Críticas, sempre é algo que eu acho muito, muito valioso para a gente tentar mudar e tentar atingir uma gama maior aí de chamar a atenção mesmo, né? E conseguir mudar, às vezes, o índice de reprovações em determinadas disciplinas e tudo mais. Então, quem quiser talvez depois me procurar, meu e-mail é oberlan@gmail, então é bem fácil também, então não tem muito erro. É isso. Eles vão estar marcados no post do Instagram, é só vocês ir lá que dá para chamar eles também lá. Só para finalizar, tudo eu só queria dizer também que gente busque fazer outras coisas além das disciplinas na universidade. Porque matéria, disciplina, essas coisas a gente aprende às vezes até no YouTube, né? Mas como o Faimson já comentou, aprender com as pessoas, ter outras habilidades, né? É importante também para nossa vivência e profissional mesmo, para conseguir talvez algum emprego. Enfim, se transformar mesmo. A universidade tem bastante coisa para poder oferecer. E, gente, acompanhem as nossas redes sociais. Lá no Instagram é Adapt Empresa Júnior. No site é adapt.info. Qualquer um desses meios aí pode estar entrando em contato com a gente. E para você que quer saber mais sobre a Adapt, pretende entrar na Adapt, a gente tem um outro perfil, né, que a gente acabou criando, que é o adapt.ps. Lá você sabe alguns fatos sobre a Adapt, algumas coisas sobre os nossos setores, para ir acompanhando aí, caso você queira entrar no processo seletivo e saber mais como que acontece esse meio do movimento Empresa Júnior. Então é isso, gente. Até o próximo programa.